Bom, nossa aula está gravando, então, vamos lá, deixa eu colocar para apresentação, tela inteira. Bom, todos estão vendo meus slides? Ok. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, nas aulas passadas, a gente falou um pouco sobre a estrutura do DNA e sobre como que esse DNA ficava empacotado, como que se dava aquela informação genética. Hoje a gente vai tratar de um outro conceito muito importante dentro da biologia molecular, que é o conceito de gene. Então, como que esses genes eles funcionam, o que é a estrutura de cada um desses genes, ok? Então, a gente sabe que a informação genética, ela está armazenada, deixa eu colocar aqui o meu laserzinho, que eu gosto de mostrar nele. A informação genética, normalmente, ela está armazenada no material de DNA. Então, aquela informação fica fixa. A partir do momento que aquele material, ele precisa ser utilizado, que aquela proteína necessita, aquele DNA, ele é transcrito pelo processo de transcrição em um RNA, e este RNA, uma vez havendo a necessidade, ele vai ser traduzido numa proteína. Bom, durante muitos anos, o dogma da biologia molecular foi DNA para RNA para proteína, e somente o DNA que fazia o processo de duplicação. Hoje a gente sabe que alguns vírus são de RNA e eles podem se multiplicar fazendo cópias desse RNA, e além disso, alguns vírus que são de RNA podem sofrer transcriptase reversa e converter sua molécula de RNA para DNA, ok? Normalmente, quando a gente fala de uma célula e que existe um mecanismo ligado, deixa eu só parar para admitir uma pessoa. Então, Alves. Então, sempre que a gente precisa de uma determinada informação, como eu disse para vocês, essa informação, ela está contida no RNA. E qual que é a sinalização para que agora essa molécula de RNA converta para um RNA e esse RNA se dirija aqui para o citoplasma e seja, então, traduzido em uma proteína? Normalmente, o fluxo de informação, ele depende de uma sinalização. E no caso de células que são células eucarióticas, muitas dessas informações são através de hormônios. Então, mudanças hormonais sinalizam para determinados receptores e esses receptores vão ter a capacidade de interagir com o DNA para que, em resposta a esse hormônio, a gente produza um determinado RNA e uma determinada proteína, ok? Da mesma maneira, pode acontecer com as bactérias. E um dos grandes mecanismos que a gente tem é um mecanismo que a gente chama de quorum sense. Então, o que é o mecanismo de quorum sense? É um mecanismo onde as bactérias elas têm a percepção que elas estão em número, que elas estão em conjunto. Por exemplo, uma bactéria, quando ela está numa situação individual, ela normalmente não vai fazer determinadas características do que quando ela está em um grupo. Uma delas é, por exemplo, a patogenicidade. Então, peraí, novamente eu vou ter que admitir alguém que está. Então, voltando a falar do quorum sense, então, quando a bactéria ela percebe que ela está em uma alta concentração de outras bactérias junto dela, é como se ela ganhasse força para fazer determinadas coisas. Esse mecanismo, ele foi visto a primeira vez, não sei se vocês já viram essas imagens, principalmente às vezes mostra Fantástico, essas coisas, que às vezes você joga uma pedra num lago, principalmente pedra lá, lagos que estão lá nos Estados Unidos, ou região que são muito, muito geladas, e de repente o lago floresce inteiro. Essa é uma das primeiras maneiras que você percebeu este mecanismo.
O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, por exemplo, quando só tem uma bactéria, essa bactéria ela não vai fazer nada porque ela está sozinha. O fato dela estar sozinha faz com que ela seja muito vulnerável ao sistema imune. Então, a maioria dos genes ligados à patogenicidade, eles estão bloqueados. No entanto, quando essas bactérias estão em alta concentração, elas são capazes de perceber que elas estão em alta concentração, e isso faz que muitas vezes os genes delas sejam expressos, todos delas ao mesmo tempo. Aqui é uma outro mecanismo, então é a mesma maneira. Então, por exemplo, quando aqui a bactéria está em pouca quantidade, aqui ela mostrando ela felizinha. No entanto, quando altera o número de bactérias, e essas bactérias normalmente aumentam os seus números, elas começam a perceber e falam assim, eita, não estou sozinha, eu acho que eu consigo atacar em maior grupo. E aí, justamente, quando elas estão nesse maior grupo, é que elas atacam. Por quê? Porque todas elas vão ativar o gene ligado à patogenicidade ao mesmo tempo. A gente vai descrever esse mecanismo mais lá na frente, como que ele se dá, ok? Então, quase todas as células de um organismo, elas apresentam o mesmo conjunto gênico. Então, por exemplo, se você pegar um indivíduo, todas as nossas células vão ter a mesma codificação de DNA. Então, por exemplo, não há uma diferença entre o DNA da minha pele com o DNA do meu fígado, com o DNA das células que estão no meu rim. Não existe diferença. Então, o que vai diferenciar, muitas vezes, é que em algumas células, na célula da pele, determinados genes vão ser expressos e outros genes não vão ser expressos. Então, a constituição do que vai ser expresso ou não é o que vai determinar a característica daquela célula e também, consequentemente, a característica daquele indivíduo. Mas eu estou falando assim, então expresso genes. O que é um gene, Lucas? O gene, na verdade, é todo o material de DNA que codifica uma sequência primária de algum produto gênico, podendo esse produto ser uma proteína ou podendo esse produto ser um RNA. Então, lá no genoma do indivíduo, a gente vai ter vários genes. O que é cada um daqueles genes? Então, por exemplo, o gene é uma estrutura que está dentro do DNA, é uma porção do DNA que vai ser responsável por codificar ao final de todo o processo uma determinada proteína. Durante muito tempo, a gente já achava que se você tem um gene, você vai ter uma proteína. Mas, com o passar do tempo, a gente viu que nem todo gene converte a proteína. Alguns genes convertem somente ao RNA. No entanto, esse RNA é funcional. Ok? Então, uma definição do gene nada mais é do que uma sequência de DNA que é transcrita em uma molécula de RNA. E essas moléculas de RNA depois vão ser traduzidas. Ok? Quando a gente fala de indivíduos, a gente tem indivíduos diferentes com quantidade de genes totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma bactéria, de uma Escherichia coli, o tamanho do DNA dela, do cromossomo dela, é mais ou menos 4.600, mais de 4.600 pares de base. Ou seja, 4 milhões, desculpa. 4 milhões e 600 de pares de base. Tudo isso dentro de um único cromossomo, e essas bactérias têm mais ou menos 4.405 genes, ok? Uma levedura vai ter muito mais genes do que uma bactéria. Então, quanto mais a complexidade desses indivíduos, aumenta principalmente o número de genes que eles podem ter. Por exemplo, uma planta, por exemplo, a planta do arroz, que ela vai apresentar mais ou menos 480 bilhões de genes, bilhões de nucleotídeos. Tudo isso dentro de 24 genes, 24 cromossomos. E dentro desses 24 cromossomos, ela vai ter mais ou menos um total de 57 mil genes. Os humanos vão ter 3 trilhões de genes, mais ou menos, dividido em 46. No entanto, o número de genes deles vai ser entre 30 mil e 35 mil. Ok? Então, o gene, ele, para ser chamado de gene, ele precisa de uma sequência que a gente chama de sequência reguladora. Ou seja, por que ele precisa de uma sequência reguladora? Porque não é todo tempo que você precisa de todas as informações que estão no seu DNA. Então, por exemplo, você hoje está produzindo
você não está produzindo hoje nenhuma resposta imune do seu corpo, porque teoricamente você não está doente. Mas, quando você estiver doente, é preciso que os genes ligados à resposta imune, eles sejam ativados. E quem controla o momento que aquele gene vai funcionar e aonde que aquele gene começa e aquele gene termina? Justamente estas regiões que são chamadas de regiões promotoras. Normalmente, elas estão alguns nucleotídeos antes do gene. O que tem um gene? Eu falei para vocês que o gene ele é uma sequência que ele codifica um material genético, mas para que ele seja considerado um gene, ele precisa ter algumas sequências específicas. Ele precisa ter uma região reguladora, que foi o que eu acabei de falar. Ele precisa ter uma região promotora, uma sequência reguladora, uma região codificadora e uma sequência de terminação. Então, aqui no próximo slide, então aqui mostra muito bem isso. Eu tenho uma região reguladora, então aqui é o meu gene. Aqui é o meu gene que vai codificar um produto de uma proteína. Então, esse produto gênico aqui, todo esse DNA, ele vai ser transcrito, e esse transcrito, então, vai ser traduzido. Vou parar só para admitir alguém que está lá pedindo na sala. Pronto, aceitei. Então, deixa eu botar aqui o laser de novo. Então, aqui é a sequência do gene. Então, aqui tem todas aquelas letras. A, T, G, G, C, T, A. Ou seja, o produto disso daqui, ele vai dar a origem a um RNA, que vai dar origem a uma proteína. Só que para que isso seja considerado um gene, é preciso que ele tenha essa região reguladora e essa região promotora. A região reguladora é ela que vai determinar em que momento que esse gene vai ser expresso. E a região promotora é onde a enzima que vai converter esse DNA em RNA vai se ligar. Então, ela se liga aqui para que ela consiga agora fazer a cópia do RNA desse material. Terminando o gene, aqui não está mostrado na figura, mas a gente também tem uma região terminadora, que é a região aonde aquele gene termina, ok? Então, muitas espécies, elas normalmente apresentam uma variante imensa. Como eu já tinha dito, ela tem mais ou menos 4 milhões, e cada tracinho desse aqui... Não sei se foi só aqui, mas cortou. Se você puder começar de novo, só desse slide. Desse slide, volto. Pode deixar. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas das espécies, elas vão ter uma série de números de genes. Então, por exemplo, aqui é uma Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, ela vai ter, cada tracinho desse daqui é um gene totalmente diferente. Esse aqui é um mapa de representação gênica. Então, por exemplo, quando se você um dia quiser sequenciar o seu genoma, vai aparecer todos esses tracinhos mostrando que você tem esses tipos de genes. Então, cada tracinho representa um gene, nem é um tracinho, cada quadradinho. Então, por exemplo, porque você tem genes maiores e genes menores. Então, a composição do indivíduo nada mais é do que o conjunto de genes que ele apresenta, ok? Então, muitas vezes, esses genes e essas sequências é que eles são responsáveis por praticamente todo o material genético dos procariotos. Então, os procariotos, eles vão ter uma grande característica que, basicamente, tudo dele é gene. É diferente do que a gente vai ver no eucarioto. O eucarioto vai ter coisas que não são genes dentro do material. Então, quase todo gene que está dentro de uma bactéria, ele está relacionado à produção de uma proteína ou de um RNA. E a gente pode ver isso novamente nesse mapa. Então, não existe espaços entre genes. Então, aqui é um gene, aqui do outro lado, amarelo é um outro gene, aqui é laranja é outro gene. Então, tudo isso são genes e a conjunto desses genes que vai formar o cromossomo do indivíduo que vai dar a característica específica, então, daquela bactéria. Ok?
Então, aqui mostra muito bem essa questão. Então, as bactérias, elas têm um gene seguido basicamente de outro. Existem muito poucos espaços que não vão dar origem a genes, mas existem. Esses espaços, eles vão aumentando conforme a evolução dos indivíduos. Então, por exemplo, se eu pegar o mesmo pedaço, aqui ele coloca de 0 a 50 kbytes, então de 0 a 50 mil pares de base. A bactéria ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 genes. Já nesse mesmo tamanho, a levedura ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A drosófila, que é a mosca da fruta, que é aquelas mosquinhas que ficam quando a fruta está um pouquinho mais podrezinha, é onde que elas aparecem, ela vai ter quantos genes? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o ser humano, dentro desse mesmo tamanho, só tem 3 genes. Então, normalmente, os eucariotos eles vão ter uma estrutura gênica muito mais complexa do que a estrutura bacteriana, porque vai ter espaços entre cada um daqueles genes. Durante muitos anos, a gente achou que esses espaços não serviam para nada. Hoje, a gente sabe que eles vão ter grandes funções, principalmente em controlar os genes. Então, essas regiões que não são genes, podem servir para controlar os genes que estão aqui. Ok? Bom, uma outra coisa muito importante da gente entender no cromossomo dos eucariotos, não acontece isso em bactérias, é que muitas vezes o eucarioto, dentro do seu gene, vai ter porções que vão ser codificadas, que vão levar a RNA, e porções que não vão ser codificadas. E essas porções são chamadas de introns e de exons. Intron é a porção do DNA que não vai ser traduzido. E o exon é a porção do DNA que vai ser traduzido. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o gene da ovalbumina, só essas porções vermelhas, aqui, 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 aqui e aqui, que vai dar origem ao genoma, que vai dar origem à proteína ovalbumina. E a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso pode ser feito. E no gene da beta-globina, basicamente só existe essa porção e essa porção que é exon. E essas porções que vão dar origem à proteína. Agora, Lucas, se não dá origem à proteína, como que esse material ele é feito? Primeiro, o número e o tamanho dos introns dentro dos genes, eles são totalmente variáveis. Então, você pode ter genes com muitos introns e genes sem introns quase. Então, por exemplo, aqui você tem vários introns, aqui você só tem 2. E também o tamanho deles é totalmente diferente. Aqui ele é muito pequenininho, aqui ele é extremamente grande. Ele é muito maior do que ele é quase metade do gene inteiro. O que vai acontecer? Vai acontecer? Desculpa, Oi? Você pode explicar o que é intron de novo? Posso. Eu não Então, entendi. de novo aqui. O intron é a porção do DNA que ela não vai ser codificada. Então, ela não vai servir para codificar uma proteína. Ela vai ser, por enquanto, ela teoricamente não serve para nada. Depois a gente vai ver lá na frente que ela vai ter uma boa função. Mas, para a função, para a codificação da proteína, ela não serve para nada. Eu vou explicar, vai ficar mais fácil nesse desenho aqui. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que aqui é um gene completo. Ele tem que ter a tua região promotora e a sua região operadora, que é a região que controla o gene. Ele tem toda a sua parte estrutural, formada tanto por exons quanto por introns, e tem a região de terminação, é onde ele termina. Aqui é uma molécula de DNA. Então, essa molécula de DNA, ela sofre o processo de transcrição, e na transcrição, ela gera o RNA.
Esse RNA que é formado, ele é chamado de RNA primário. Por quê? Porque justamente ele tem essas porções que não servem para a formação da proteína. Então, a primeira coisa que ele vai acontecer, ele vai sofrer uma deleção dessas partes azuis, que são os introns, e só vai ficar o exon. E esse exon é que vai dar a origem da proteína. Entendeu? Então, essas partes de introns é o que a gente chama de não codificante, porque ela vai ser retirada do material. Não se preocupem com isso, porque a gente vai ter 2 a 3 aulas só explicando esse processo de transcrição e de, muitas vezes, processamento do RNA mensageiro. Entendeu? É mais ou menos só para vocês entenderem a diferença de um gene de um eucarioto para um procarioto. O de eucarioto, primeiro, você tem todo o conjunto gênico, todo o cromossomo formado por genes, enquanto no eucarioto, grande parte do material genético não é gene, é basicamente espaços, e a gente vai ver daqui a pouquinho que são outras coisas também. E dentro do gene dos eucariotos, além de ter o gene, ele tem essa subdivisão entre introns e exons, o que não acontece em procariotos. Procariotos não apresentam introns. Agora, Lucas, qual é o significado disso? Por exemplo, se eu estiver fazendo a produção de uma proteína recombinante no laboratório, então eu quero produzir uma enzima, então eu coloco normalmente no plasmídio e coloco na Escherichia coli. Se eu colocar este RNA, vai dar certo na Escherichia coli? Não vai dar. Não vai dar por um único momento, por um único motivo. A bactéria não tem intron, então ela não vai saber retirar isso. Então, normalmente, quando eu coloco uma proteína para ser produzida em uma bactéria, eu já tenho que colocar ela madura, um RNA, uma codificação de DNA para que ela codifique o RNA maduro, para que este RNA maduro lá dentro da Escherichia coli seja convertido em proteínas recombinantes, ok? Alguma dúvida aqui, meninos? Sim, não? Ok, então vou lá. Então, essa questão que eu falei, de que quanto mais, por exemplo, o indivíduo, quanto mais evoluído esse indivíduo for, mais complexo ele é exatamente o que acontece com o ser humano. Então, por exemplo, eu não falei para vocês que o genoma do eucarioto é formado de introns e exons, e só o exon, que é a porção que vai ser codificada, só o exon que vai ser convertido em uma proteína, porque os introns vão ser retirados. Em todo o nosso genoma, em todo o genoma humano, somente 1,5% do nosso genoma é exon. E quando a gente ainda soma os introns, basicamente a constituição do nosso genoma é de só 30% de genes. O restante é material que não é material gênico, não é constituição de gene, ele tem outras características. Um exemplo que ele dá aqui é do cromossomo 22. Então aqui eu tenho a estrutura do cromossomo 22. Se eu pegar essa porção aqui, de mais ou menos alguns pares de base dentro do cromossomo 22, eu vou ter mais ou menos a presença de 40 genes, que representa 10% de um dos braços do cromossomo 22. Se eu diminuir isso para 1% do cromossomo, eu só tenho 4 genes. E sendo que em um gene, eu vou ter as sequências que são reguladoras e uma quantidade imensa de introns dentro dele. Exon, ou seja, o que vai ser codificante é só essas porções em vermelho. O restante não vai servir para a formação das proteínas. Uma coisa que a gente sabe é que, já que não é gene, não é introns e exons que estão aqui, o que é que tem nesse genoma? Esse genoma, ele vai ser formado, basicamente, por outras estruturas gênicas, por outras estruturas moleculares, por outros segmentos de DNA, como, por exemplo, transposons,
algumas duplicações grandes, algumas repetições simples e principalmente por espaços intergênicos. O que é um espaço intergênico? É justamente essas porções entre um gene e outro. Que isso praticamente não existe para eucarioto. Você vai ter isso muito mais em eucarioto. Ok? O que é uma grande quantidade do nosso material é um material formado por transposons. O que são os transposons? Os transposons são sequências móveis dentro do DNA. É uma sequência que tem a capacidade de sair de uma região e ir para outra. E esse processo, muitas vezes, é muito importante para eu fazer com que determinados genes sejam expressos ou para eu bloquear determinados genes. Porque se essa porção de material sair daqui e for para uma outra região, ela pode se inserir muitas vezes no meio de um gene. E ao inserir no meio do gene, ela atrapalha toda a maquinaria para produzir aquele gene. Ou, muitas vezes, ela pode estar ligada a uma região reguladora. E ao ela se ligar numa região reguladora, ela faz com que aquele gene seja muito mais expresso. É lógico que essas mudanças não vão acontecer a todo tempo nas nossas células. Mas, de tempos em tempos, pode acontecer, muitas vezes, essas translocações de partes dos nossos cromossomos. Eles irem de um local para outro. Ok? Então, o transposon, por exemplo, aqui eu tenho um transposon. Esse transposon, muitas vezes, ele pode sair desta região e se direcionar para essa outra região. Então, ao ele sair dessa região e se alocar aqui, vocês concordam que esse gene que está em verde recebeu o transposon inteiro. Ou seja, a proteína que vai ser produzida a partir daqui é totalmente disrupta, que é o que a gente chama, ou seja, é totalmente alterada, levando muitas vezes a uma proteína totalmente sem função. Então, aquele gene, muitas vezes, pode ser silenciado durante esse processo. Bom, a outra porção que a gente tem no material genético, é justamente essas sequências repetidas. E essas sequências repetidas, elas são muito importantes porque elas servem muitas vezes para dar a nossa característica de ancestralidade. Então, por exemplo, quando a gente faz melhoramento genético, uma das coisas que a gente mais analisa é sequência repetida. Por exemplo, outra coisa, no teste de paternidade, a gente também analisa essas sequências repetidas. E essas sequências repetidas, quando analisadas, elas são chamadas, e que quando elas servem para dizer que tal indivíduo é igual a tal indivíduo, elas são chamadas muitas vezes de DNA satélite. Como que a gente faz isso? Num teste muito simples. Então, por exemplo, eu pego o DNA, extraio o DNA e eu fragmento esse DNA. E aí eu coloco esse DNA em cloreto de césio. A tendência pelo cloreto de césio é que porções próximas, regiões que são iguais, elas passem a se ligar. Então, por exemplo, se eu tenho 10 regiões que são repetidas, o que é uma região repetida? É uma região que vai ter a mesma sequência de nucleotídeos. Essas sequências vão passar a se ligar. E ao elas se ligarem, vai dar o que nós chamamos de padrão de banda. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, por exemplo, que Leonardo, que está aí, é irmão de Ronaldo. Então, há uma grande chance de Leonardo ter esse perfil de banda muito semelhante ao Ronaldo. E por exemplo, há 100% de chance que a formação desse perfil de banda de Leonardo é dado pelo perfil de banda da mãe com o do pai. Então, vai ter bandas que vão estar presentes no pai e bandas que também vão estar presentes na mãe. E, basicamente, o teste de paternidade é feito justamente por esse tipo de comparação. Ok? Bom, essas regiões repetidas, elas normalmente vão estar em lugares muito específicos. Então, principalmente nos centrômeros e nos telômeros. Por quê? Porque nem sempre essas regiões repetidas
vão levar alguma informação. E a perda dela, principalmente na questão dos telômeros, pode fazer com que isso não afete tantos indivíduos. Algumas sequências repetidas moderadas são justamente os transposons, e sendo que a grande maioria dos genes são sequências únicas, ou seja, não existe mais de um gene dentro do nosso DNA. Então, por exemplo, se eu tenho um gene para a produção de beta-globina, eu só tenho ele. Eu não vou ter outro gene ao longo do meu cromossomo. Só ele. Então, grande parte dos genes são segmentos únicos, mas a gente vai tendo grandes repetições quando a gente vai falando de transposons ou quando a gente vai falando de DNA satélite. Ok? Alguma dúvida, meninos? Nesse processo? Ô, Meninos? professor, eu queria ver se eu podia explicar de novo a parte que bota o DNA no cloreto de césio. Como acontece para ele virar as fitinhas mesmo? Eu não entendi essa parte. Cortou um pouquinho, como que faz o quê? Quando põe o DNA no cloreto de césio, Então o que que como vai que acontecer? faz para ele ficar no modelo de fitas? O que acontece? Então, quando você tem o teu material genético e você vai analisar ele em cloreto de césio, e aí o que que acontece? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma sequência de 10 pares de base, uma sequência de 200 pares de base, de 300 pares de base. Essas regiões que têm números de pares de base iguais e sequências iguais, então, por exemplo, elas têm que ser todas A, T, T, G, C, A, T, T, A. Elas vão ter uma tendência, quando a gente centrifuga esse tubo, a se agrupar. Então, elas vão se ligar uma na outra. E ao elas se ligarem, esses conjuntos podem levar à formação do que nós chamamos de banda. Banda nada mais é do que um aglomerado de material genético. Então, como eles são muito parecidos, eles se agrupam em determinados pontos. E, basicamente, ele é utilizado principalmente para você fazer monitoramento, por exemplo, monitoramento de melhoramento genético. Então, por exemplo, eu peguei a minha planta, que eu fiz um melhoramento genético, e aí eu quero acompanhar se ela está permanecendo, se esse melhoramento genético está permanecendo nas próximas gerações. Então, eu pego todas as próximas gerações e vejo o perfil de banda que dá no cloreto de césio. A mesma coisa, por exemplo, no fato da análise de paternidade. Então, por exemplo, você tem esses 4 genes, essas 4 bandas. Para você ter essas 4 bandas, você basicamente, essas bandas têm que ter vindo ou da sua mãe ou do seu pai. Então, para você determinar, fazer o teste de paternidade, por exemplo, a gente pega a mãe, faz o mesmo teste, pega você, faz o mesmo teste, e as bandas que não estão na sua mãe, elas obrigatoriamente vão ter que estar naquele pai. E se elas estiverem no pai, é 99,9% de chance daquele indivíduo ser o pai daquela criança. Por que a gente coloca 99? Porque existem casos que são bizarros, como, por exemplo, gêmeos. Existe um caso clássico na criminalística que eles não conseguiram determinar quem que tinha matado determinado indivíduo, porque se encontrava material gênico dos 2 irmãos, que eram gêmeos homozigóticos, na cena do crime. E aí eles não conseguiam dizer qual dos irmãos que tinham sido. Então, por não ter prova de qual dos 2 que tinha sido responsável, nenhum dos 2 foi preso. Ok? Entendido? Entendi. Obrigado. Ok. Bom, outra coisa, diga. esses transposons, eles podem entrar em partes que não são genes para poder desempenhar um papel quando eles vão se movendo pelo cromossomo? O que ele pode fazer? Ele pode, muitas vezes, por exemplo, ao sair de um local, ele levar aquele gene para uma outra posição, que não tinha gene, teoricamente. Entendi também. Entendeu? Só beber uma água. Bom, outra questão muito interessante entre os indivíduos e sua relação gênica
é a organização gênica. Então, existem dois modelos clássicos, que é modelos de operon e de família multigenes. O que é um operon? O operon é uma estrutura gênica que só acontece em procariotos. O que significa esse operon? Lembra que eu falei para vocês aqui atrás que um gene ele precisa ter sua região reguladora e promotora, correto? Ou muitas vezes essa região promotora pode ser chamada de operadora, a gente vai ver mais para frente. Todo gene tem isso. Então, para que uma bactéria ela não precise gastar tanta energia codificando genes separados, ela unificou os genes. Como assim, Lucas? Então, as bactérias, vamos dizer que existe esse gene A, esse gene B e esse gene C. Certo? Aqui eu tenho região promotora e operadora, região reguladora e aqui a região terminadora. Teoricamente, pelo que eu expliquei, cada gene era para ter uma região promotora e operadora única. Então, esse gene A era para ter uma promotora operadora, esse gene B uma região promotora e operadora, e esse gene C uma região promotora e operadora. Então, basicamente, o que acontece? As bactérias, por uma evolução, elas organizaram em uma única estrutura genes que têm funções iguais. Por exemplo, um dos grandes operons clássicos é o operon LAC, que é ele que vai produzir enzimas que degradam a lactose. Então, se eu tenho 3 enzimas que degradam lactose, para que eu vou fazer energia regulando cada um de uma vez? Produzindo, transcrevendo cada um de uma vez. Eu simplesmente coloco uma região promotora operadora única para todos eles. Todos eles vão ser expressos para aquela função. Entendeu? Então, o operon é uma forma de organização gênica entre as bactérias, somente, para que essas bactérias elas tenham uma economia de energia. Por que uma economia? Porque esses genes serão todos transcritos ao mesmo tempo. Ok? Bom, um outro exemplo também de organização gênica é as famílias multigenes. Por exemplo, dessas famílias clássicas é uma porção do ribossomo das drosófilas. Então, por exemplo, ela tem várias cópias desses genes que levam essa porção 5S do ribossomo. Então, o que a família multigênica vai fazer? Ao invés desses genes serem transcritos todos separadamente, eles vão ser transcritos ao mesmo tempo. Como? A mesma proteína que vai regular um, vai regular o outro. A diferença é que, para a drosófila, cada gene vai ter uma região promotora e operadora diferente. É diferente do que existe no operon. Então, existe uma região promotora única para todos eles. Aqui não, cada gene tem a sua. Só que o gene que regula a expressão daquele gene vai ser o mesmo. Ou seja, uma vez que foi disparada uma certa informação, todos eles vão ser transcritos ao mesmo tempo. Ok? Entendido? Então, basicamente, esse processo está ligado muito ao processo de expressão gênica. Então, o DNA sendo convertido em RNA, e esse RNA agora sendo traduzido em uma proteína. Então, cada gene ali vai ser transcrito em um RNA mensageiro, e cada RNA mensageiro produzido vai ser traduzido em uma proteína. Sendo que a proteína, normalmente, é o que nós chamamos de produto de informação final. Ou seja, a informação está no DNA, mas ela só é um produto final quando ela tiver sido já convertida em uma proteína. E aí, essas proteínas, elas vão assumir, basicamente, funções muito diferentes. Então, essas proteínas podem ir desde a parte regulatória, desde a parte estrutural, desde a contrabilidade, elas podem fazer processos contráteis, desde proteção da célula, desde transporte dentro da célula, como também elas podem servir
para armazenamento, ok? Então, agora, essas proteínas produzidas, elas vão assumir agora suas funções celulares. Dentro da célula, elas vão assumir as suas funções, seja elas de uma fibra muscular, seja ela num neurônio, seja ela como um canal de transporte, servindo como receptor ou simplesmente carreador de determinadas moléculas para o interior da célula, seja uma proteína que seja sinalizadora para que ocorram novas expressões, então elas vão assumindo esses papéis. Seja, por exemplo, uma proteína que sirva para degradar outras proteínas, como, por exemplo, um proteassoma, ou seja ela, proteínas para modular a formação, a conformação primária, secundária, terciária e quaternária. Então, é importante que vocês entendam que todo aquele conjunto de genes que estão dentro do cromossomo, é eles que vão fazer a maquinaria funcionar. É eles que vão levar a homeostase. Qualquer gene que leve algum problema, que tem algum problema em sua produção, vai levar a um dano. E é o que a gente viu na genética. Lembra quando a gente viu algumas mutações, e a gente falava dessas mutações? Qualquer alteração numa proteína, ela pode levar com que aquela proteína não seja mais funcional. Então, por exemplo, quando a gente falava muito do azão-azinho, era justamente isso que a gente estava dizendo. A gente estava dizendo que os indivíduos que eram azinho-azinho, significava que as duas cópias dos genes deles não eram funcionais, elas tinham mutações, e, consequentemente, aquele indivíduo não conseguia fazer determinados processos. Então, por exemplo, no albinismo. Então, o indivíduo não conseguia converter o pigmento para a pele. Então, era a alteração de um único gene nas duas cópias. Então, a gente representava o azão como um gene funcional e o azinho como um gene não funcional. Isso que eu estava querendo dizer lá na genética. Estava querendo dizer que esse indivíduo que era azão-azão, as duas cópias do gene dele que estava no cromossomo, que a gente sabe que, no caso dos eucariotos, os cromossomos estão aos pares, um vindo da mãe e um vindo do pai. Uma cópia vinda da mãe era funcional, porque era azão-azão, e a outra cópia vinda do pai também era funcional, porque era azão-azão. Se esse indivíduo fosse azão-azinho, significava que uma das cópias era funcional e uma das cópias não. E, no fato dele ser azão-azinho, por ter uma funcional, essa assumia a função das duas. E, muitas vezes, a característica que era prejudicial, ela era representada por azinho-azinho. Ou seja, eram indivíduos que, nas duas cópias, apresentavam essa alteração. E essas proteínas, que eram vindas dessa regulação de expressão gênica, não apresentavam sua funcionalidade. Entendeu? Então, o conjunto de cromossomos que vai dar o funcionamento daquele indivíduo. Então, esse material, esta regulação, primeiro, essa informação, ela precisa estar lá. E ela precisa estar lá de uma maneira muito íntegra. E sempre que você precisar, você precisa ter um mecanismo muito eficaz de que ativar aquele gene para que ele vire um RNA, e aquele RNA se torne uma proteína, que essa proteína, então, assuma a sua função. Certo? Meninos, com isso encerramos por hoje. Bom, vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês que eu disparei uma atividade no Google Classroom. Deixa eu ocultar. Ô, professor, você pode responder um negócio para mim? Posso, claro. Tipo, quando faz o crossover nos gametas, eu vi que mais a extremidade do cromossomo que faz a troca, né? Isso. Então, os genes que estão no centrômero do cromossomo, eles são mais importantes que os da borda? Tipo, são mais fundamentais para a vida? Isso, exatamente. Quanto mais próximo do centrômero, maior é a importância daquele gene para a manutenção básica daquele indivíduo. Para que não ocorra nenhum processo da perda, né, de algum cromossomo. Entendi. E tipo assim, em alguma célula, outra pergunta. Em outra célula que produz muito de uma coisa só, tipo a que produz a hemoglobina para a hemácia. Uhum. Como é um gene só, como ela faz para produzir tanta hemoglobina? Ela pode produzir vários RNAs e eles ficam fazendo ou
Isso. Então, o grande barato da expressão gênica é que quanto mais precisa, mais RNA você vai ter. Ah, então é um gene só, tipo, só que o DNA vira vários RNAs e eles ficam o tempo todo produzindo. Não é o DNA que é isso. O DNA, ele é transcrito, Transcrito, sim, convertido em várias moléculas. Então, se tem uma enzima que vai e faz esse processo, ela faz isso várias vezes. Entendeu? É entendi. tanto que, por exemplo, na pesquisa, quando a gente quer avaliar a expressão gênica, muitas vezes a gente dosa o RNA, porque o RNA que é a minha unidade que muda. Porque o meu DNA vai estar lá aquela informação. E o RNA não. Se eu estou dizendo que aquele indivíduo está tendo mais inflamação, provavelmente os genes inflamatórios eles estão em maior quantidade de RNA lá. Entendeu? Entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, meninos? Eu não sei se vou conseguir falar a pergunta de jeito, mas enfim, o quão comum é uma doença genética que ela afeta uma parte não codificante do gene ou fora do gene e acaba tornando um certo gene não funcional? Ó, é bastante comum, principalmente, né, mutações na região não estrutural do gene, mas na região que vai regular. Então, por exemplo, se aquela região que regula, ela for mutada, ela tiver um problema, porque a região que regula, ela que vai servir como base para a enzima se ligar nela e transcrever o restante do gene. Se ela está mutada, muitas vezes a enzima não consegue se ligar. Ou muitas vezes a enzima se liga muito e também é um grande problema, entendeu? Então nem sempre mutações que estão direto nos genes que são as principais. Mutações que não estão em outras regiões, que controlam genes também são bastante importantes. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta, meninos? Ô, professor, Diga, Leonardo. no meu e-mail não chegou nada não e, tipo, no Moodle aparece que a página tá em branco. No Moodle? Não, o meu não é um Moodle, o meu é o Google Sala de Aula, Leonardo. O Class, né? Isso. Mas no meu e-mail não chegou nada também não, de que você mandou. Não, mas eu não mandei para o e-mail, ó. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela que você vai olhar. O que vai aparecer para vocês? Vai aparecer que a atividade disparou. O que significa que a atividade disparou? Significa que ao você entrar aqui é a sala aqui é o ambiente de sala de aula de vocês. Você entrar aqui em atividade, cadê? Atividade. Você clica nela e aí você vai ser direcionado para um Google Forms. E aqui no Google Forms que você vai preencher a atividade, entendeu? Entendi. Então, ele vai aparecer para o teu e-mail e ele vai mandar para o teu e-mail UFBA, ele não vai te mandar para o teu e-mail Gmail. Pois Então, mas é no meu e-mail Entendi. eu olhei e não tem nada. mas você já entrou na sala de aula aqui? Eu vou dar uma olhadinha aqui, professor. Ó, Leonardo, você não entrou na sala de aula. Então, o que você precisa? Você precisa entrar lá no seu e-mail, lá no e-mail que eu te mandei. Eu te mandei este código aqui, ó. Esse código aqui. Você vai pegar esse código e vai entrar no sala de aula na sua conta do sala de aula da UFBA. Você vai vir aqui em turmas e você vai pedir para participar da turma. E ao participar da turma, você vai colocar o código que eu mandei. E esse código, você vai participar e todos esses materiais já vão aparecer. Inclusive, lá tem todas as aulas, os slides das aulas que eu estou colocando, tem todas as gravações. Então, quando eu gravo, ao terminar, vai para lá também. Tá certo, muito obrigado, professor. Nada. Ô, professor, Oi. eu posso abrir a atividade a qualquer momento que eu querer, assim, fechar? Tudo? Pode. Eu não sei, como é o Google Forms, eu não sei o que eu faria. Pegaria, faria no Word e depois eu ia colando lá. Porque eu acho que se você fizer e depois você Tem bastante coisa, pelo que eu vi, né? Tem desenho. tem um desenho, tem um monte de coisa para vocês fazerem. Tem essa parte que estudo e estrutura de DNA e genes, é isso? Eu Isso, clico aqui? isso.
E pode entregar até que dia, professor? Eu não tô vendo a data aqui. Peraí, deixa eu olhar lá no ambiente que eu coloquei uma data específica para vocês entregarem. Cadê? Ah, não tem. Peraí, que eu acho que eu esqueci de colocar prazo. Se eu editar ela e colocar o prazo. Vocês têm que fazer até segunda-feira. Então, aqui, até o horário da aula, nossa aula segunda-feira, 14h50. Até Ô, professor, segunda. Oi! tá falando assim, esse formulário pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. É porque provavelmente você não está entrando com o teu e-mail UFBA. Eu entrei. Lascou. Calma aí. Você tá, olha o seu login, que provavelmente tá no teu login, não está no UFBA. Quando você entra no UFBA, ele permite. Tá. Beleza. Entendeu? Entendi. Bom, eu acho que é isso, meninos. Então a gente se vê. Então, nosso prazo para entrega dessa atividade é até segunda-feira, o horário da aula. Porque na próxima aula, a gente vai pegar esses exercícios e vai discutir um pouco eles, tá bom? Então, até segunda para vocês. Tchau, meninos. Deixa eu parar aqui a gravação.